Você vê o nome O que você acha, Dudu, disso? do quê? De vetar a Tamires. Não concordo. Não concordo? Porque vetar o Dudu, né? Qual o motivo? Você experimentar o banquinho. Ah, esse é um grande motivo. Esse é motivo de quem tá sabonetando, uma justificativa. Logo você falar de sabonete do Camargo. Eu sabonetei quantas vezes? Algumas. Fala uma. Algumas. Fala uma. Várias vezes. Cita um exemplo. Dinâmica de manipulador, por exemplo. Você foi lá e colocou o Toninho pra você ficar bem com ele. Dudu também. É? Quê? Você acha o Dudu também que tem que ser vetado? Acho. Mas se fosse pra vetar? É. Toninho, Tamires e Dudu, você prefere vetar o Dudu? Claro, ele que não votar na roça. Mas eu também prefiro vetar o Dudu. Já perdi pra ele numa Se prova. eu soubesse disso com o Lampião, né? Eu salvando todo mundo dos nossos. Tem bar, né? Enquanto existir inimigo, tem que atirar no inimigo. Aí eu vou ter que concordar, porque Porque não tinha inimigo, ele não preferiu. Ele preferiu salvar o resto do pessoal. Eita, gente, eu falei que com essa... E olha que eles nem sabem que o poder do Lampião, a própria Carol vai vetar uma pessoa e ela vai escolher o resta um, né? Ela tá perguntando às meninas ali quem que elas preferem vetar e elas estão falando na cara do Dudu que prefere que ele seja o vetado para ele não fazer a prova do Lampião, porque ele já traiu elas, né? Que ele já cogitou colocar a Kate, igual vocês ouviram elas falando aí, porque na cabeça delas ele traiu elas, né? Aí a Carol fez a pergunta para elas agora. Então, vocês preferem que volta Toninho e Tamires como fazendeiro? Aí a Kate falou assim, uai, quando era para ele me indicar, ele me indicou. Ele não pensou duas vezes, falando do Dudu. E ele nem indicou ela, foi a Maria que foi atrás dele para falar, né? Vocês viram a Saori falando, né, gente? Olha, Dudu, se eu soubesse, então eu não teria nem usado meu poder para salvar todo mundo, né? Como é que são as coisas? E elas já estavam com esse pensamento, né? A Saori ficou tão chateada que ela até levantou. Aí o Dudu falou assim, então vocês preferem agir no ranço do que com a mente. Aí a Duda falou assim, você procurou a Maria para poder puxar a Kate. Aí ele falou assim, não procurei a Maria me procurou e eu falei que era mais inteligente da parte dela ela não me puxar. Aí a Duda falou assim, você foi muito incoerente, você puxou um assunto e deixou eles me puxar para uma roça, então você foi muito incoerente e eu ainda me fufu. Aí, gente, a Duda perdeu a paciência com ele, porque ele queria que ela explicasse para ele mais a fundo sobre o que ela estava falando, né? Porque ela estava falando, ela estava tipo meio que defendendo a Maria. Aí ele falou, então, se eu defendendo a Maria, ela falou assim, não. Aí ele falou assim, então explica. Ela falou assim, ai, Dudu, eu não tenho paciência. Ele falou assim, não é paciência, é argumentar. Aí, gente, o Dudu falou assim com a Duda, a raiva cega a pessoa. E a Duda falou assim, não é raiva, lindo, eu não tenho raiva de você. Ela falou assim que não sente absolutamente nada por ele. Ela falou que não sente ranço, não sente nada por ele. Aí ele falou assim, então por que você tá me acusando? E ela falou assim, eu não estou te acusando. Eu só estou pontuando uma situação. Você quis pontuar uma situação, eu estou pontuando outra. Aí a Duda falou, a Dudu saiu da mesa e a Duda falou assim, pra mim trairagem é pior do que qualquer outro ranço, qualquer outra coisa, ofensa que outra pessoa possa fazer comigo, ainda mais vindo de um amigo. Ó, gente, uma coisa, Ioná tinha razão. Falava com o Dudu, Dudu, sai fora dessas meninas. Essas meninas ainda vão te vender ainda, vão jogar nós dois. Não quis aí, ó. Tá acontecendo agora tudo que Dona Ioná falou mesmo. Aí, gente, depois o Dudu foi conversar com a Saori lá fora e a Saori falou assim que se ela tiver a oportunidade de vetar uma Kate, agora ela veta. Ela falou assim que ela veta porque agora abriu uma porta diferente que eles nem esperavam. Que quando ela tava no poder, né, e ele com o chapéu semana passada, tava todo mundo, né, pianinho. E agora já deram essa aí de que veta o Dudu. E ela falou pra ele, qualquer oportunidade que você tiver entre Valério e Kate, veta a Kate. Porque aí a Saori falou assim, porque a Kate é mais fraca do que o Valério pra sair. Aí ele falou assim, ó, já fui fazendeiro 3 vezes. Eu já tive 3 oportunidades de colocar a Kate e a Duda. Eu nunca coloquei. E aí elas ficam falando aí que eu coloquei elas na reta. A Saori falou assim, agora nós temos que ter frieza para analisar o jogo com a cabeça. Aí a Saúde está instruindo o Dudu que quando ele estiver na roça, ele catar todas as informações da Adri e argumentar bastante lá na roça, que não era isso que ele pretendia fazer com a Duda e tudo mais. E aí para ele poder se safar de tudo isso. Por que a Duda evitava embate comigo? Porque, de certa forma, por que ela vinha com embate comigo, na verdade? Porque, de certa forma, ela era conivente com o que a Rai e a Maria faziam. A conversa começou aqui, gente, ó. A Duda falou assim, ó, se o Toninho sobrar no resta um, ele veta o Dudu. E a Carol falou assim, mas qualquer um vai. E a Duda fala, é isso que eu tô tentando explicar e ninguém consegue entender. Se o Dudu for agora e a Tamires ganhar o fazendeiro, é melhor pra gente. Porque é o momento perfeito para tirar o Dudu. Ô, gente, aí eu fico pensando.
Aí a Tamires ganha, põe ela ou põe o Mesquita. E vocês acham que ele vai sair, não? O mosquito sai voando ali na hora. Aí, depois, mais tarde, é difícil tirar o Dudu. O Dudu tem medo da roça, fica tentando sair, tem que aproveitar agora. Aí o Dudu chamou a Saori no quarto para contar para ela que o Fabiano me contou que a Duda sugeriu o teu nome e ele falou, não, eu vou colocar o Mesquita para vocês dormirem juntos, por estratégia. E agora eu acabei de flagrar ela chegando para Carol e falando, olha, Carol, fulano vai ficar pro Resta 1 e vai vetar o Dudu, porque se o Dudu voltar fazendeiro, eu não sei o quê, porque eu não escutei tudo. Aí a Saori falou assim, ela já verbalizou que quer que vetem de qualquer forma você. Aí o Dudu falou assim, quer que me vete e sugeriu o teu nome para a baia. A Saori falou assim, olha, mas se fôssemos nós dois para a baia, iríamos nós dois para a roça. É o pior cenário, Duda e Mesquita, Carol, Kate, eu e você. Mas eles querem que te vete, todo mundo tá querendo. Aí a Carol falou assim, ó, se eu vetar alguém com poder, eu vou vetar quem? E tem esse poder no poder que ela ganhou da chama laranja. A Kate falou assim, se fosse eu, você já sabe, o Dudu. A Carol falou assim, se eu vou dar minha opinião, minha mão, eu vou dar na sua mão então. Então, gente, já sabemos que o poder laranja, o poder B, né? O poder laranja, a Carol vai entregar para a Kate. A Kate falou assim, eu veto o Dudu porque ele quis me botar. E a Duda falou assim, eu acharia bom o Dudu ser vetado. Eu concordo por estratégia, falou Fabiano. E a Duda falou assim, não por estratégia. As coisas que ele fez ainda estão recentes e tem como bater mais nessa tecla. Todo mundo tem argumentos contra ele. E a Kate falou, se ele fosse indicação pelo Valério, ele seria minha opção. E o Fabiano falou assim, ele não foi ainda, gente. Todo mundo foi pra Borra da Roça. Gosto demais dele, mas ele tem que experimentar. Ai, gente... Aí vocês gostam demais de mim, mas vocês querem me ver pagando lá porque vocês gostam de mim. Aí tem que pegar minha ferida e enfiar o dedo na ferida, que eu prefiro que nem goste de mim uns povos desses. Aí a Duda falou assim, ó, o Dudu poderia sair antes que a Tamires, porque ele é mais difícil de sair do que ela. Peixe morre pela boca e ela morre pela boca aqui dentro pelas besteiras que ela fala. E aí, gente? Ó, aí depois a Carol disse que não há mais espaço para baixaria no programa. E a Duda falou assim, na dinâmica, ele saboneta, traiu o grupo e poderia sair agora. Depois sai a Tamires, depois o Toninho, depois o Valério. E vai ficar quem na final, hein, Duda? Mesquita? Você? Só fica beijando? Porque o que essa Duda faz, gente, além de beijar? Eu acho ela uma gracinha. Gosto dela e tudo mais. Mas como jogo, a única coisa que ela sabe ficar ali é jogar ração, mais nada. Aí o Fabiano falou assim, concordo com a Duda. Aí a gente se digladia entre acordos. A Carol falou assim, se tiver que falar, fala com educação e diplomacia. Não precisa de baixaria aqui, não. Já teve baixaria demais nesse programa. Se a gente votar, é levar numa boa. Mas quando tiver as coisas, eu vou falar. Aí a Kate falou assim que o voto dela seria no Dudu se tivesse essa opção. Se tivesse como, né? Se o Valério não votar nele. Aí o Mesquita falou assim, acho que agora o Dudu consegue escapar do veto. E a Carol falou assim, é o que a gente tá falando, vetar o Dudu que joga com a gente é um pouco de burrice, sendo que tem 2 deles ali. Acho que não é hora ainda, é melhor sentar todo mundo, se votar junto, ainda a gente tem que conversar, porque não adianta. A Carol até então, ela não estava concordando de vetar o Dudu, até então. Aí vocês viram o comecinho aí do vídeo, né? Aí vamos lá, gente. Porque tudo começou aqui, ó. A Carol falou assim, eu veto a Tamires, mesmo sabendo que o Dudu tem os erros dele aí. Desde que não jogue a gente na roça. Aí a Carol falou assim, o que você acha de vetar a Tamires? A Duda falou, não concordo. A Carol falou assim, quer vetar o Dudu, né? E a Duda falou assim, o Dudu falou assim, qual o motivo? A Duda falou assim, você tem que experimentar o banquinho. E o Dudu falou assim, esse é o grande motivo? Isso é motivo de quem tá sabonetando na justificativa. E a Duda falou, logo você falar de sabonetagem, você, Dudu Camargo, você sabonetou várias vezes na dinâmica de manipulador, por exemplo, você apontou o Toninho para ficar bem com ele. A Duda falou assim, coloquei ele para me justificar do que o Wallace tinha acusado. Isso é se posicionar. Aí a Carol falou assim, quem acha que tem que o Dudu ser vetado também? Aí a Kate, gente, já custou responder, ela fingiu de boba, mas depois ela falou, eu acho. Aí a Kate falou assim, a Saori falou assim, entre Toninho, Tamires e Dudu, você prefere vetar o Dudu?
E a Kate falou assim, claro, ele quis me botar na roça. E a Duda falou assim, também prefiro vetar o Dudu. Já perdi pra ele numa prova. A Saori falou assim, se eu soubesse disso no Lampião, salvando todo mundo dos nossos, tem base um trem desse? Começou tudo aí, tá, gente? Aí o Dudu falou o seguinte, ó. Enquanto existir inimigo, tem que tirar o inimigo. Foi suposição. Nunca votei em vocês. A Kate falou assim, porque era um voto só, mas sugeriu de me deixar no Resta 1. E a Duda falou assim, e deixar a Carol também. Aí o Dudu falou assim, roça, todo mundo vai um dia. Aí a Kate falou assim, mas você nunca foi minha opção de voto e nunca solicitei seu nome em nada. Aí ele falou assim, ó, uma coisa é supor em alguma coisa e não acontecer. Vocês estão supondo de me vetar e poder ser uma hora, e pode ser que na hora não me vete. Tem isso, do se até a concretização é outra situação. Aí a Kate e a Duda falou assim, eu tenho os meus motivos. Como se diz assim, né? Nós vamos vetar sim. Aí foi aonde que a Carol falou assim, então vocês preferem que volte a Tamires ou o Toninho como fazendeiros do que o Dudu? E a Kate falou assim, uai, quando foi para me indicar, ele me indicou e não pensou duas vezes. O Dudu nunca indicou a Kate, né, gente? Aí a Duda falou assim, e ainda falou que era para Maria te puxar e não puxar ele. Aí o Dudu falou assim, eu só falei, não é vantagem você me puxar. E expliquei que muitas pessoas erram em puxar pelo ranço. Aí a Duda falou assim, você quis usar uma situação minha com o Matheus para ofender a Maria, sendo que era bagulho que nem você estava fazendo, Você foi hipócrita. Eita. Aí, gente, o Dudu falou assim, ó, o Dudu disse que a Duda não tem paciência com ele. O Dudu falou assim, a raiva cega a pessoa. A Duda falou assim, não tenho raiva de você, nem da Tamires, nem de ninguém aqui. Sabe o que é sentir absolutamente nada por uma pessoa? É o que eu sinto por você. Absolutamente nada. Simples assim. Não tenho raiva de você. Até da própria Tamires, que falou um monte de baixaria pra mim, eu não tenho raiva. Eu não faço piada com você, não te trato bem, eu não tenho muita paciência com você. E ele falou assim, não tem. Eu perguntei da prova e precisou a Carol dizer, porque você disse eu tô cansada de falar dessa prova. Toda vez que eu pergunto, você não responde. E a Duda falou assim, mas eu falei 5 vezes, não era em relação a você. E ele falou assim, todas as vezes que me perguntaram da prova, eu falei. E ela falou assim, mas aí é um problema seu, né, Dudu? Problema é meu, não. Pergunta pro Toninho. A Carol falou assim, gente, por mais que o Dudu tenha errado, entre ele e a Tamires sai. Isso aí eu já tinha saído da mesa, tá? Aí o Dudu falou assim, ó, a Duda falou, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele não concorre com a gente no top 5. Eu tô pensando mais na frente. Se o Brasil tirasse ele, vai ficar mais fácil. E a Carol falou assim, mas ele não sai. Ele não sai nem para ela, nem pro Toninho. E a Duda falou assim, mas acho que é bom testar. Esse tipo de briga fica mais feio para ele, porque ele que brigou com o grupo e não pediu desculpas. Ele vai atacar o próprio grupo por nervoso de ir para a roça. E a Carol falou assim, é complicado. E aí, gente, o que vocês acham disso tudo? Depois foi a parte que eu mostrei para vocês, né, que ele foi lá fora conversar com a Saori, né, e a Saori falou que se ele tiver a oportunidade de vetar a Kate, vete-lhe Kate. No mais, gente, deixa aí o seu like, ajuda demais o canal. Um beijo, Deus abençoe vocês. Daqui a pouco tem dinâmica de apontamento e com certeza isso aí vai cair na dinâmica, né? O povo vai... Isso mesmo, tá? Peraí, deixa eu ver se teve mais alguma coisa. A Carol falou assim, na outra roça, Dudu te salvou. Aí a Kate falou assim, uai, filha, a Carol meio que não tá querendo muito, não. A Carol falou assim, ele poderia ter botado outra pessoa. E a Duda falou assim, porque ele era obrigado a tirar alguém do terceiro banco. Qualquer pessoa que estivesse ali, ele iria tirar. Se fosse o Toninho, a pessoa era obrigada. A Kate falou assim, até se fosse Manaus. E a Carol, eu sei, né, mas ele fez. Então, assim, a Carol não queria muito, não. É isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.